Educação à distância, mudando realidades. Boa tarde, conselheiros e conselheiras de toda a Amazônia Legal. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui com a já conhecida professora Suzy Costa, que vai estar nos auxiliando, batendo bola, fazendo com que a nossa tarde seja mais proveitosa. Eu já soube que de manhã ela brilhou, arrasou, então venho aqui com essa responsabilidade de manter a aula à altura e vamos nessa. Eu vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, alguns eu já conheço. O meu nome é Cláudia Vidigal, eu sou psicóloga. Há 20 anos atuo na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Fui presidente do CONANDA e acho que isso para nós é algo bastante importante nessa semana em que a gente está vivendo um momento dramático, eu diria, da política nacional, né, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. O controle social, o CONANDA, os conselheiros tutelares, os conselheiros municipais, os conselhos estaduais, esse é um pilar importantíssimo do sistema de garantia de direitos. Nós sabemos que houve um decreto presidencial que alterou a configuração do CONANDA. Eu não vou entrar em detalhes, acho que esse não é um momento político, mas é um momento da gente atentar para a gravidade do fato. Hoje não existe CONANDA. Ele vai ser novamente constituído, vai ser nomeado, vai ter um outro modelo de formação. Ele não vai mais ser um órgão democraticamente eleito, mas sim nomeado. Isso faz uma diferença grande. E eu não podia começar o dia de hoje sem falar disso, sendo que eu já presidi esse conselho com muita honra e sendo que hoje eu fui uma conselheira eleita pelo Instituto Fazendo História, do qual eu faço parte. Então, hoje, até a semana passada, eu era uma conselheira nacional representando o Instituto Fazendo História e a área de acolhimento e de convivência familiar e comunitária, que é o que iremos falar hoje. Então, acho que é importante a gente pontuar esse aspecto fundamental, porque ele pode impactar em todos os municípios também, que também são regulamentados pelo CONANDA. É importante que haja uma participação, que cada um possa promover. Agora a gente está no momento, por exemplo, que a gente precisa que o Conselho seja constituído novamente para a gente poder ter os fundos regulamentados, cadastrados e assim minimamente mantermos a política. Então, eu queria pedir licença, né, para ter começado com esse tema, mas achei bastante importante. Bem, como eu falei, sou Cláudia Vidigal, fui conselheira do CONANDA, fui presidente do CONANDA, mas atualmente eu estou tanto como diretora de advocacy do Instituto Fazendo História, que trabalha com convivência familiar e comunitária, que é o tema da tarde de hoje, quanto como representante da Fundação Bernard Van Leer, no Brasil, que é uma fundação holandesa, que atua com investimento em primeira infância. E nesse tema a gente vai trabalhar amanhã. Então hoje a gente vai focar na convivência familiar e comunitária. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer um pouco o histórico da legislação. Eu sei que vocês já tiveram bastante histórico, eu não vou contar toda a história dos direitos da criança no Brasil e no mundo, mas acho que uma pincelada para a gente se situar é bastante importante. A gente quer também compreender melhor a realidade nacional sobre o tema. Será que a gente avançou? Será que a gente não avançou? Onde avançamos? Onde precisamos avançar? Onde devemos nos orgulhar do que já foi conquistado, do que a gente conseguiu e onde a gente precisa atentar, que há muito avanço necessário ainda. Então é para a gente contextualizar e entender onde nós estamos, porque assim a gente tem as nossas metas de avanço e de segurada de retrocessos também bastante claras. E aí eu gostaria de, junto com vocês, refletir sobre a prevenção ao acolhimento. Acho que vocês, conselheiros, mais do que ninguém, sabem que a medida do acolhimento é a última medida, né? Ela é excepcional, temporária e provisória. Ela é a última das medidas protetivas, quando a gente tentou diversas outras coisas. Que outras coisas? Eu acho que, claro, nesse tema, vocês é que são os professores e eu acho que a atividade de percurso vai nos permitir ouvir dos senhores e das senhoras o que acontece aí no terreno, o que acontece no território e como é que a gente pode evitar acolhimentos, quando a gente já viu uma situação que era possível de ser evitada. Eu acho que essa é uma meta nossa. É uma meta evitar acolhimento. É uma meta buscar outras estratégias e medidas protetivas para que a criança ou o adolescente permaneça na sua família.
E quando a gente fala disso, a gente está falando de prevenção. Quem me ensinou muito sobre isso foi Jane Valente, acho que alguns de vocês a conhecem, ela é doutora, ela é bastante especialista no tema de famílias acolhedoras, o qual a gente vai tratar também, especialmente amanhã, quando falar de primeira infância. E a Jane sempre falou, quando eu assumi um cargo público, pela primeira vez na minha vida, como secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente, eu liguei para ela e falei, Jane, me dá uma dica. Ela falou, prevenção. Tudo que você estiver trabalhando lá na ponta, também passe um tempo pensando o que eu poderia ter feito para que a gente não chegasse nesse lugar. Quando a gente pensa no PPCAM, eles já tiveram aula do PPCAM, Suzy? É a última. Ah, vai ser a última, né? Então, o PPCAM é a ponta, é aquele programa que, no fundo, ele não deveria precisar existir, mas ele precisa. É fundamental, importantíssimo. Agora, o que a gente poderia estar fazendo antes do PPCAM para prevenir, para que o menino não chegue a essa condição que a gente vê chegar, que é estar ameaçado de morte? E aí, é claro, refletir sobre o papel do conselheiro tutelar. Como é que é essa atuação no momento da retirada da família? Como que ela pode acontecer? Como que a gente pode fazer desse momento um momento protetivo e não um momento violento? O fato, a medida, é uma medida protetiva, mas como a gente a realiza faz bastante diferença. Bom, então, voltando para a história, né, em 1988, em emocionante Assembleia Nacional Constituinte, iniciava-se o processo de redemocratização do nosso país através da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 227 da Constituição Federal já anunciava também uma nova era de direitos de crianças e adolescentes. E esse artigo a gente tem que saber de cor, a gente tem que olhar para ele, voltar para ele, lembrá-lo. Ele nos diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Vejam, é a única vez que na Constituição Federal essas duas palavras estão juntas. Absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Com esse artigo 227, a gente consegue segurar o sistema de garantia de direitos. Se a gente conseguir garantir isso tudo mesmo, a gente tem um sistema de garantia de direitos operante. Agora, é muito difícil. É um artigo bastante ambicioso, que bom, mas é a nossa meta e a nossa meta é incansável. E não é uma meta de algo que assim, a gente deseja, ou utópica, ou enfim, que a gente sonha com isso. Não, é lei. É lei. Nós estamos falando aqui de um artigo da Constituição Federal e não de uma utopia. É de algo que precisa ser garantido e não algo que a gente acha bacaninha, legal, interessante. Isso faz toda a diferença, porque em alguns momentos a gente ouve dos gestores públicos, e eu já fui gestora pública, é difícil mesmo assegurar o artigo 227, mas é a nossa meta, é necessário, é fundamental e é prioridade absoluta. Então, veja, não há como dizer, mas isso não é possível, não dá, é lei. Se nós não estamos assegurando, nós estamos fora da lei, da Constituição Federal. Agora, o artigo 227, ele nos traz aí o prenúncio do que vem logo em seguida, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é na esteira desse movimento de redemocratização que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, de 1990, impulsionado pela sociedade civil, inscrevendo um novo marco na história da cidadania brasileira. Com o Estatuto, o Brasil adere ao paradigma da doutrina da proteção integral, na qual crianças e adolescentes são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, com absoluta prioridade em programas e políticas públicas. Veja, é interessante a gente falar disso, né? Quando a gente fala de absoluta prioridade, a gente está falando que em programas e na formulação das políticas, as crianças e adolescentes devem ser priorizados. Isso não ocorre hoje.
Não ocorre hoje. Muitas vezes outras políticas são priorizadas. Quando tiver que tomar uma escolha, fazer uma escolha, o gestor municipal, o gestor estadual, o gestor nacional, ele deveria e deve, segundo o prenúncio da lei, priorizar a criança e o adolescente. Tem que acontecer antes dos outros. É o que primeiro precisa acontecer. De novo, como lei, não como desejo. E como anda o ECA, né? Eu trouxe aqui esse relatório avaliativo, ECA 25 anos, mais direitos, menos redução. Ele é um relatório que foi produzido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, do qual falamos no começo. Então, vê aí, aqui, vamos ver quantas vezes a gente vê o CONANDA aparecendo como importante na condução da política nacional. Pela manhã, a professora Suzy Costa já apresentou o plano decenal, ele surge do CONANDA, ele surge de uma diretriz nacional, de um plano nacional que vai se multiplicando para planos estaduais e planos municipais. CONANDA é quem regulamentou isso tudo através das suas resoluções, ampliou o prazo, a Suzy trouxe um pouco disso de manhã. Aqui é mais uma ação do CONANDA, né? Ele foi avaliar o que aconteceu em 25 anos. E em muitos aspectos, sobretudo nos referentes aos direitos mais básicos e elementares, os avanços são consideráveis. Eles caíram os números da mortalidade infantil, do analfabetismo, da má nutrição. A gente ampliou a vacinação, a universalização da escola, né? Então, assim, foram muitos avanços nas políticas básicas, sobretudo em saúde, educação e assistência. A gente teve com o Bolsa Família também grandes avanços com a condicionalidade da vacinação e da matrícula escolar, a garantia de mais crianças na escola e mais crianças imunizadas, o que é bastante importante. Essa onda de não vacinação não cola. Essa onda de entender que vacinação não é algo importante, porque a gente vê os números de vacinação baixando e é algo para tentarmos, né, professora? A gente precisa cuidar desse assunto, porque nos últimos 30 anos, 25 anos, a gente só cresceu. A gente só melhorou a qualidade do sistema de vacinação, da educação. É pouco, mas a gente avançou. Então, a gente foi andando para frente nas políticas sociais básicas. Caminhamos bastante e tudo mais, mas alguns dados começam em 2015 a apresentar uma piora considerável. Com toda a crise econômica e política na qual o país adentrou, com o esvaziamento do CONANDA, e isso eu escrevi há algum tempo, mas agora em 2019, total, a tendência é que o cenário se agrave. Portanto, conselheiros municipais, conselheiros tutelares, conselheiras queridas que estão aí por toda a Amazônia, é hora da gente atentar, da gente se levantar e fazer nossa voz valer. É hora de ocupar os conselhos municipais com mais força, de trazer a sua militância, de trazer o porquê você assumiu essa cadeira para a sua voz e para a sua cidade poder fazer diferente do que o país está fazendo nesse momento, que não é priorizar a criança e o adolescente na sua política nacional de controle social, certo? E um dos direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente é o da convivência familiar e comunitária. Quando uma criança ou adolescente tem os seus direitos ameaçados ou violados dentro do seu núcleo familiar, o acolhimento surge como a última medida protetiva, como eu já falei, excepcional, temporária e provisória, o que não quer dizer que não seja de qualidade. A medida traz em si uma contradição. Se por um lado ela protege, por outro, ela ameaça e viola, se ela não for capaz de assegurar a convivência familiar e comunitária. Veja, a medida vem proteger a criança e o adolescente, mas ao mesmo tempo ela retira a criança e o adolescente da família e, portanto, o direito à convivência familiar e comunitária fica ameaçado. A gente entra num paradigma imediato de contradição no momento que a criança é acolhida. E assim, nesse momento da separação, o desafio do retorno para casa e de estratégias de convivência familiar e comunitária está imediatamente imposto aos técnicos que trabalham com essa criança, com adolescentes e com suas famílias. E acho que para os conselheiros tutelares também. Esse desafio também está colocado. Como é que a gente vai assegurar que essa família esteja ali próxima? Como é que na hora da separação é possível conduzir, explicar um pouco melhor para essa família que está muito vulnerável, que muitas vezes já teve muitos dos seus direitos violados. E esse é mais um
que ela acaba perdendo o direito de cuidar do seu filho, como é que a gente acolhe essa família para que ela entenda que ela pode sim retomar o seu direito de cuidar do seu filho, mas que ela precisa adentrar os serviços, a uma rede de serviços de proteção, apoios. Sabemos que não é fácil, mas sabemos também que é possível. A gente já viu muitas vezes, muitas crianças e adolescentes que a gente jamais imaginava que voltariam para suas casas, voltando, não é? Bem, então como é que a gente faz uma nova história de acolhimento? Como é que a gente olha para o acolhimento e tem um olhar com essa carinha desse menino? Um olhar de uma carinha de um jeito de um movimento de proteção de fato. Porque muitas vezes a gente ainda olha para o acolhimento como aquele momento de mais uma violação com a criança, em que ela é arrancada da sua família sem explicação, sem muita clareza do que está acontecendo, sem entender, se sentindo culpada. Como é que a gente faz diferente, né? Então, a gente tem um paradigma legal para uma nova prática. A gente já falou do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. E aí, é interessante só a gente voltar para o histórico, que de 1990 até o ano de 2003, a gente não tinha noção de quantas crianças e adolescentes estavam acolhidos no Brasil. Vocês sabiam disso? Você sabe que quando eu fundei a organização da qual eu participo até hoje, que é o Instituto Fazendo História, a gente foi fazer o primeiro folder da instituição e a gente falou, quantas crianças a gente vai colocar acolhidas? Aí uma falou, eu acho que é 120 mil. Outra falava, não, é 15 mil. A gente não tinha noção. E eu tenho impresso um folder que dizia 100 mil crianças e adolescentes estão acolhidos hoje no Brasil. Não era a realidade. A realidade era que a gente não sabia quantas crianças estavam acolhidas. Eu não estou falando eu estou falando do ano 2000. Estou falando do ano 2002, mais precisamente. Nós não tínhamos essa clareza. Foi em 2003 que a gente teve aquela pesquisa do IPEA, que ficou famosa, que foi uma pesquisa, claro, ela era uma pesquisa parcial, ela pesquisou 560 ou 570, 500 e alguma coisa, serviços de acolhimento e fez um primeiro levantamento. E o que se constatou é que muito pouco havia mudado. De 1990, da promulgação do ECA, até 2003, 13 anos depois, quase nada havia acontecido. Os atendimentos ainda eram em instituições gigantescas, instituições totais, não eram em grupos pequenos, as crianças não ficavam lá por apenas 2 anos, mesmo as que poderiam retornar para a família, a maioria não tinha visitação familiar. Então essa pesquisa, embora ela fosse parcial, ela era o primeiro retrato de uma realidade que dizia, epa, nós não estamos cumprindo o combinado, o que estava ali colocado no Estatuto. E aí o que aconteceu? Uma grande mobilização da sociedade civil, em parceria com o governo, mediada pelo Conselho Nacional, pelo CONANDA mais uma vez. O CONANDA então foi articulando a sociedade civil, conseguiu através do seu fundo legítimo investir numa mobilização de todas as federações, todos os estados federativos do Brasil. Todo mundo participou, todo mundo tinha representantes dizendo como iríamos fazer para alcançar os objetivos e o que estava ali colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é assim que, então, de 2003 a 2005, uma grande caravana de convivência familiar e comunitária foi conduzida através do Grupo de Trabalho de Convivência Familiar e Comunitária, de novo liderado pelo CONANDA, e o que resultou no plano que eu considero, eu posso ser suspeita por ser meu campo de interesse, mas eu considero um dos melhores planos que a gente tem no Brasil. Eu acho que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que foi então lançado em 2006, ele deu exatamente o caminho, passo a passo do que deveria acontecer. Ele foi dizendo quem deve fazer o que é responsabilidade no âmbito nacional, o que é responsabilidade no âmbito estadual, o que é responsabilidade no âmbito municipal. E assim foi fazendo um plano para um primeiro grande reordenamento dos serviços de acolhimento. Logo em seguida, 2, 3 anos depois, em 2009, a gente teve 2 coisas importantes como marcos legais. A primeira delas foi as orientações técnicas. As orientações técnicas, veja, vocês percebem a escadinha? Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, orientações técnicas para os serviços de acolhimento. É como se a gente fosse detalhando a política até chegar na minúcia. Como é que a gente deve acolher a criança e o adolescente?
E este documento, que se chama então Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento, lançado pelo CONANDA em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social à época, ele então vai dizendo exatamente como deve acontecer. Exatamente quais são os serviços de acolhimento, quanto tempo deve acontecer, ele vai trazer orientações técnicas bem detalhadas para que qualquer estado, qualquer município do Brasil tenha uma referência de como um abrigo deve ser, como uma casa-lar deve ser, como uma família acolhedora deve ser, como uma república deve ser. Eu vou falar um pouco mais dessas modalidades de atendimento logo em seguida. Eu só queria ainda atentar, porque em 2009 aconteceu uma outra coisa, que foi a Lei 12.010. A Lei 12.010, ela foi conhecida como Lei da Adoção, o que era um equívoco. O movimento para a promulgação da Lei 12.010 era um movimento que surgiu dos grupos de apoio à adoção. Eram pessoas que falavam, a gente precisa facilitar a adoção, que ela aconteça mais rápido, então a gente precisa realmente diminuir os prazos e tudo mais. Quando o pessoal que trabalha nos serviços de acolhimento e que trabalha com as famílias e que percebe a vulnerabilidade e as possibilidades dessas famílias e o desejo de muitas dessas famílias de receberem seus filhos de volta, aí começou um debate um pouco mais rico, que em alguns tempos no nosso país foi possível ser feito, que é um debate entre a diferença, né? Bom, eu gostaria que a gente desse mais tempo para as famílias de origem se prepararem para receber seus filhos de volta. O pessoal da adoção falando, não, tem que ser muito rápido. Aí vamos escutar as crianças falam, puxa, para mim foi muito dolorido ser separado da minha mãe. Para mim foi muito dolorido ser separado do meu pai. Nesse grande debate, surgiu a Lei 12.010, que era uma grande ameaça no momento. Para o pessoal que trabalha no acolhimento, a gente estava com muito medo. Puxa, essa lei vai passar um trator e vai tirar muitas crianças das famílias vulneráveis e encaminhar para adoção como se fosse uma solução mágica. Não é, são pessoas, são crianças que vêm de famílias, que não têm esse desejo de serem retiradas da sua família do dia para a noite. Não, elas gostariam de permanecer, a grande maioria delas gostaria de permanecer. A grande maioria das mães também e pais também gostariam de se formar para conseguir melhor cuidar dos seus filhos. Então, assim, com essa premissa, a Lei 12.010 foi amadurecendo, foi um processo longo que demorou quase 2 anos. E quando ela foi, então, promulgada, ela trouxe avanços. Ela foi, mais uma vez, uma lei que fez com que o Brasil figurasse aí entre os países no mundo com uma lei avançada, uma lei progressista, uma lei que consegue realmente colocar a criança e o adolescente no centro da decisão e favorecê-la nos seus direitos. Então, a Lei 12.010 foi promulgada e aí a gente teve também as diretrizes internacionais sobre as modalidades alternativas de cuidado. Então, quando a gente fala de modalidades alternativas, é assim, quando a criança e o adolescente não está com seu pai, ele precisa de uma outra alternativa. Com quem que ele vai morar? Então, são alternativas de cuidado. Então, a grande mudança foi essa, né? Dos antigos orfanatos, eram chamados orfanatos porque as pessoas achavam que eram órfãos que estavam lá, e qual não foi a surpresa quando a gente viu que mais de 90% das crianças e adolescentes que estavam nos serviços de acolhimento não eram órfãos, tinham famílias. Né? E aí como foi ficando, era assim, ó, dentro do grande orfanato a gente tinha tudo, a escola, o refeitório, a área de esportes, o médico, o dentista, é o que a gente chama de instituição total. Ainda como referência ao Código de Menores, que acho que o Saraiva já falou, né? Então dentro dos muros, eles ficavam ali protegidos para não ameaçar a sociedade. Isso deixou de fazer sentido a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que visa proteger a criança. Então, no antigo orfanato, a gente tem o regulamento, ele é regulado pelo Código de Menores, a estadia é permanente, o ambiente institucional é em atendimento em grandes grupos, o trabalho é assistencial sem foco no retorno ao ambiente familiar, então ele não olha para o direito à convivência familiar e comunitária, e há uma centralização dos serviços. E nos serviços de acolhimento atuais, regulamentados pelo Estatuto e pela Lei 12.010, que a gente já falou, e é claro, pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária e pelas orientações técnicas, a gente tem uma outra realidade, o período de no máximo 18 meses. Na verdade, na Lei 12.010 era 2 anos. Mas houve no ano passado, eu não vou saber o número da lei nesse minuto, mas houve a promulgação de um novo aprimoramento da lei, em que ficaram, então, agora com 18 meses. A revisão é a cada 3 meses. A cada 3 meses a gente vai olhar para o caso de cada criança e cada adolescente e tomar decisões.
A decisão, é claro, é pela autoridade judiciária, com a participação da equipe técnica e, é claro, dos conselheiros quando possível. Eles podem trazer informações, muitas vezes eles conhecem aquela família, eles sabem mais daquela família do que quem está ali no serviço de acolhimento. Então, a participação do conselheiro tutelar, por exemplo, na construção de um plano individualizado de atendimento, ela pode ser fantástica. Porque às vezes o conselheiro já está acompanhando aquela família, já está sabendo o que está acontecendo, tem informações que a coordenadora do abrigo não tem. E ela precisa dessas informações para fazer um bom plano de atendimento. Né? Então, o atendimento é em pequenos grupos, trabalho com famílias e a gente vai usar a rede de serviços na comunidade. A ideia é que as crianças possam circular, que elas possam ir à igreja, se for o caso, elas possam ter uma aula de capoeira ou um jogo de futebol, participar dos serviços da comunidade, além de, obviamente, frequentarem a escola fora da instituição. Então, cada vez mais é uma casa da comunidade para aquela criança poder continuar a sua vida normal, só que naquele momento separada dos seus pais, até que possa retornar. Então, essas são as modalidades de acolhimento, né? O abrigo institucional. Antes a gente quase só tinha os grandes orfanatos, depois a gente foi mudando para só abrigos institucionais. Hoje a gente está cada vez mais avançando para ter abrigo institucional, que é uma casa de 15 a 20 crianças e adolescentes, 10 educadores em turnos. Ou seja, se no seu município há um abrigo que ainda acolhe 50 crianças, 60 crianças, ou grupos de idades que separam irmãos, são pontos de atenção para que o conselho possa atuar, para que o conselho possa convocar, dialogar, falar, olha, a gente precisa promover uma mudança. Nós queremos grupos pequenos, de 15 a 20 crianças das diversas idades. E a Casa Lar, que são 10 crianças e adolescentes por casa com um educador residente. Alguns falam da mãe social, a gente não acha esse o nome mais feliz, mas ele existe, é um nome jurídico de fato, ele existe, pode ser contratada como mãe social. Então, a Casa Lar é o modelo das aldeias, por exemplo, que muitos conhecem, né, das aldeias SOS. E aí a gente tem a família acolhedora, que é uma criança, às vezes pode ser um grupo de irmãos, 2 ou 3 numa mesma família, numa família selecionada, capacitada e acompanhada. Essa família é voluntária. Ela pode ter algum apoio financeiro, cada município vai regulamentar isso exatamente como quer fazer. É permitido um apoio financeiro, um suporte financeiro, mas não necessariamente. E a família acolhedora vai cuidar daquela criança durante um período até que ela possa retornar para sua família ou, no caso de inviabilidade, ser encaminhada para adoção. E aí a gente tem a República Jovem, de adolescentes de 18 a 21 anos, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados. São 6 jovens por casa, os custos são gradativamente assumidos pelos moradores. E a República, ela tem algumas peculiaridades, né? Alguns municípios vêm testando modelos de República. O que a gente não quer é que o abrigo seja novamente, que a República seja novamente um espelho do abrigo, só que para criança um pouco mais velha. Né? O que a gente quer é que a República possa ser, de fato, um espaço em que ele vá exercer autonomia, que ele vá participar das contas da casa, que ele vá tomar decisões ali junto com seus colegas de como fazer a economia da casa. Não é fácil, mas é interessante. É a política que nós temos hoje, a gente ainda acha bastante frágil. É interessante que os municípios possam ousar, porque talvez isso não venha agora de uma diretriz nacional. Agora é hora dos municípios ousarem e criarem estratégias alternativas. Nós já estamos, desde 2009, ou seja, já são 10 anos que nós temos as orientações técnicas. Agora a gente já é capaz, inclusive, de sair dessas caixinhas e criar novas estratégias. Por exemplo, né, lá diz que a família acolhedora tem que ser um coordenador, um psicólogo, um assistente social para atender 15 crianças aqui, 15 aqui. Bom, e se a gente está num município pequeno, que a gente talvez só precise de 2 ou 3 acolhimentos, talvez essas 2 ou 3 famílias possam ficar referenciadas ao CREAS ou ao CRAS ali do município. Isso é possível. E aí a gente mantém a criança na comunidade dela. O que a gente não quer é que ela precise ir para um município a 40 minutos ou a 2 horas dali, porque é lá que tem um abrigo. Mas e se a gente conseguir formar 2, 3 famílias acolhedoras por vilarejo, por município, por lugar onde a gente está e mantiver as crianças na comunidade? Para o caso de povos e comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, muitas delas com as quais vocês trabalham, conhecem, se relacionam, é muito importante e é possível. Na informalidade isso já acontecia antes.
Agora, há a possibilidade disso acontecer no meio formal e ainda haver algum recurso para apoiar essa família. É bom para todo mundo. É bom para a família que acolhe, pode receber algum recurso e oferecer o seu melhor. É bom para a criança que não precisa se deslocar para outro lugar. E é bom para a família, que vai ficar próxima da sua família, tendo maiores chances de reintegração familiar. Bom, só para a gente ter uma referência também, em 2011 a gente teve aquela pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a MDS, trazendo os motivos de acolhimento institucional no Brasil. Ela apontou aí para 37,6% negligência. A gente sabe que esse termo é bastante complicado, porque ele não diz muito, né? E aí falou aí de 20% dependentes químicos alcoolistas. Depois dessa pesquisa, em 2011, o Ministério Público fez algumas outras publicações e o Ministério Público entende que cerca de 80% das crianças e adolescentes que estão acolhidos porque seus pais, de alguma maneira, estão ligados à questão da drogadição ou do álcool. Ao menos 80%. São os últimos relatórios do Ministério Público. Então, assim, não é o motivo do acolhimento o alcoolismo, mas ele existe na família e é isso que gera, muitas vezes, a violência, a situação de rua ou a própria negligência. Então, veja, nós estamos falando de um problema de saúde. Há uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, que assim, o acolhimento, ele é considerado, ou a convivência familiar e comunitária, é considerado um tema da assistência. É um equívoco. O abrigo institucional, a casa-lar, é um equipamento da assistência. O direito à convivência familiar e comunitária, ele é um direito intersetorial. Ele tem a ver com a participação da escola. Não dá para a escola dizer, ah, não, mas ele me dá muito trabalho, não dá para ficar não, ele vai ter que ficar no abrigo. Não, não existe essa opção. A escola é um direito dessa criança e a assistência precisa dialogar com a escola e cada vez mais a escola poder acolher e participar do processo. Né, entender o seu papel, que não está fazendo favor para a assistência de receber, pelo contrário, é sua responsabilidade encontrar estratégias de inclusão através da escola. A mesma coisa a saúde, se a gente está falando que 80% das famílias que têm seus filhos acolhidos têm problemas de alcoolismo e têm problemas de drogas, nós estamos falando de um problema de saúde pública. A saúde precisa se envolver. A convivência familiar e comunitária, ela envolve pelo menos a saúde, a assistência, a educação e a habitação como temas principais. E isso é tema a ser devolvido ali para o Conselho Municipal, para os conselhos tutelares levarem para o Conselho Municipal, para discutir nos fóruns, onde governo e sociedade civil sentam juntos e pensam quais são as estratégias que nós temos. Porque quando a gente pensa no acolhimento como uma solução, a gente já se atrapalhou. O acolhimento não é a solução. O acolhimento é uma medida protetiva, a última, e que não deveria ser tomada. Ele nunca vai ser solução. Pelo contrário, quando a gente acolhe, é o momento em que a gente realmente afirmou ter um problema grave, né? De alta complexidade, como a gente diz, né? A gente vai para alta complexidade, está separado dos pais já está em situação de rua, já não tem o básico, né? Como é que a gente não chega na alta complexidade? Como é que a gente envolve outros atores para não entrar na alta complexidade? E aí voltamos para o tema do começo, que era a prevenção, né? Bom, mas esse é o fluxo de atendimento da criança e do adolescente, da sua família. Como é que acontece, então, né? Para a gente pensar um pouquinho. A criança tem uma situação, ou o adolescente está numa situação de risco, e há intervenções em rede para apoiar a família. De novo, a gente realmente precisa olhar para os serviços que podem apoiar essa família. É grupos de pais, é alcoólatras anônimos, é grupos de igreja. Não, a gente não pode ser preconceituoso, a gente precisa olhar para a comunidade, ver quais são os recursos daquela comunidade. De novo, não é só do Estado, não. É do Estado, da família e da sociedade. Não há por que pensar, o Estado tinha que prover, não, vamos ver o que nós temos aqui, o que o Estado provê, o que a sociedade tem, quais são grupos de pertencimento, quais são oportunidades para essa família, porque muitas vezes ela não se encaixa na política que o Estado ofereceu para ela. E ela se encaixa num grupo do AA. Ou ela se encaixa num grupo de igreja que ajuda a se sentir mais acolhida, a rever seus valores. Eu não estou fazendo aqui uma pregação pelos grupos religiosos, mas eu quero fazer um reconhecimento da importância desses espaços religiosos como espaços de revisão de valores.
espaços em que as pessoas vão para se olhar, se perceber como um ser humano que falha, que tem problemas, que tem dificuldades, mas que quer rever seus valores e atuar na sociedade a partir de melhores valores. Eu acho incrível. Eu acho importante a gente ter uma certa crítica também, olhar criticamente, mas é importante a gente valorizar esses espaços como espaços que podem, sim, ser espaços de convivência familiar e comunitária. Então, o conselheiro tutelar é muito importante para ele conhecer não só as políticas públicas, mas conhecer todos os recursos que aquela comunidade tem, para ir pensando qual é o casamento possível entre essa família e essa comunidade. E aí, quando são esgotados os recursos para a permanência da família, né, há violação de direitos, não conseguimos, tentamos, foram várias medidas, advertências, conversas, diálogo, não foi possível, houve a separação. Aí a gente entra então na alta complexidade, a criança está separada e o trabalho continua. O trabalho de busca para que essa família se insira na rede, ele continua, ele não deveria ser uma grande ruptura, porque a gente já devia estar tentando ajudar essa família a se incluir nos serviços que existem, nos processos, nas possibilidades de se fortalecer para poder cuidar do seu filho. Então, durante o acolhimento, a busca é do fortalecimento da família, visando esse retorno para a família. E é claro, vai haver momentos em que isso não será possível. Vai haver momentos em que a família realmente não dá conta de cuidar dos seus filhos, né? E a gente tem que entender que nenhum desses momentos é um momento de celebração. É um momento de tristeza, de dor, de perda para todos os lados, mas talvez um momento de esperança, de possibilidade e de proteção. Agora, a tentativa de negar os sentimentos presentes nesse momento, ela pode ser bastante adoecedora para as crianças e adolescentes. Então é importante entender que às vezes mesmo a menina sofrendo abusos, abusos por parte do pai, ela é claro que vai precisar ser separada. Nós não estamos defendendo que ela permaneça. A gente só está podendo validar a dor dessa menina, a dor desse menino. Porque a separação e a proteção não querem dizer alegria. A separação e a proteção, elas querem dizer proteção, cuidado, que muitas vezes vem junto com a dor. A nossa segunda aula vai ser muito sobre isso, a gente entrar um pouquinho mais nas emoções, né, entrar um pouquinho mais no âmbito pessoal desse momento da separação e desse momento necessário do acolhimento. E aí há uma definição judicial, o estudo de caso é realizado pela rede, e aí vai haver ou o retorno à família ou a destituição do poder familiar. A definição judicial, quanto mais fundamentada por atores técnicos, por parceiros técnicos, pelos psicólogos da vara, pelos psicólogos assistentes sociais da vara, pelos coordenadores da casa, pelos educadores que trabalham na casa, por vezes gente muito simples, que pode não ter feito faculdade de psicologia, mas conhece aquela criança mais do que ninguém e deveria poder, e deve poder, e precisa opinar nessa definição judicial. Ela pode trazer informações, ajudar o juiz. Ajudar, não é fácil para nenhum juiz, para nenhuma juíza fazer a destituição do poder familiar. Eles precisam de muitas informações para acertar nessa decisão. E é nossa função poder oferecer subsídios, informações, dados, diálogo, inclusive ajudar e preparar as próprias crianças e adolescentes para que eles possam opinar. Porque, gente, uma criança ou um adolescente que chega na frente de um juiz pela primeira vez para dizer o que ela quer, ela não está preparada, ela não sabe como fazer isso. É só a partir de muitos espaços de elaboração, de conversa, de diálogo, de escuta, de choro, de riso, de sonhos. Quando ela compartilha tudo isso é que ela vai construindo uma visão e que aí talvez ela esteja mais preparada para conversar com o juiz. De novo, conversar com o juiz e trazer a sua opinião deve ser a última das etapas da participação. A participação da criança nesse processo, ela acontece primeiro ali na casa, com os amigos, com a cozinheira, com o educador, com o técnico, que vai ajudando, construindo, dialogando, para aí sim ela poder participar desse processo, dando a sua opinião, dizendo o que ela quer, o que ela deseja para si mesma. Lembrando principalmente que a partir dos 12 anos, essa opinião ela tem um valor, inclusive para, por exemplo, negar uma adoção. Uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos que não quer ser adotado, ele tem o direito de dizer, eu não quero e ele não será. A criança até 12 anos, ela vai participar trazendo informações, trazendo subsídios, contando como ela se sente. E aí pode haver também o retorno à família. Disso eu queria falar um pouquinho, a gente está chegando no final da nossa aula, eu acho que esse é um momento muito importante
para a participação do conselheiro tutelar, que hoje em dia a gente não olha com tanto cuidado. Eu acho que é dever também dos atores ali da vara da infância e juventude, mas também da coordenação e técnicos dos serviços de acolhimento, informar ao conselho tutelar, contar para o conselheiro tutelar que aquela criança está retornando para casa. E esses primeiros 6 meses de retorno, é claro que são momentos de atenção. A família está se adaptando, a gente quer muito que dê certo, a gente quer apoiá-los para que dê certo. Então não é a fiscalização de bater na porta, quero ver como estão as coisas, a gente sabe que não precisa ser assim. Vocês sabem mais do que nós, que é possível ter um outro tipo de atuação em que a gente possa apoiar essas famílias nesse momento para que elas consigam permanecer com seus filhos. Então eu acho que isso é algo razoavelmente novo para nós. Eu acho que alguns, imagino que muitos de vocês já façam isso, mas muitos não são nem acionados, não ficam nem sabendo que a criança e o adolescente voltou para casa. É importante, porque são vocês que estão lá, são vocês que vão ser capazes de olhar, de cuidar e de acompanhar. Bom, eu acho que o que eu tinha para hoje de apresentação era isso. O que a gente pensou de atividade de percurso, né? Para a atividade de agora, eu realmente gostaria de estar com vocês numa sala junto para poder bater papo, né, Suzy? Acho que o nosso desejo era poder estar, assim, eu confesso para vocês hoje de manhã, quando eu comecei a ver no WhatsApp, né, os núcleos operativos e as pessoas, estamos aqui, vai começar, eu fiquei super emocionada. Fiquei emocionada e me deu muita vontade de estar com vocês todos, né? Obrigada para quem se deslocou, para quem fez esse esforço de estar aqui hoje, de estar presente, de estar dialogando, de estar refletindo sobre a sua prática. É disso que a gente precisa, né, para avançar. E aí a atividade de percurso, eu diria que seria mais um convite para vocês me ajudarem a eu refletir sobre a minha prática. Eu queria muito ouvir de vocês. Como é que é lá no território? Como é que as coisas estão acontecendo por lá? Então, o que a gente fez? A gente criou algumas situações para provocar reflexões. Não há um caminho certo, não há uma resposta, não há um desejo de que vocês tenham, então, uma fórmula para lidar com aquela situação. O desejo é que a gente possa aprofundar a reflexão, pensar como seria possível fazer melhor, pensar se já viveu algo parecido e gostaria de compartilhar com os colegas ou conosco no grupo de WhatsApp. Eu adoraria ouvir um pouquinho mais de casos de vocês. Fica o convite para hoje à noite, para quem quiser e puder, já que eu pedi para vocês casos e histórias, eu também gostaria de oferecer. Esse livro é o Essa é a Nossa História, e esse livro traz 29 histórias de crianças e adolescentes contados por conselheiros tutelares, educadores, mães, crianças, muitas versões de uma mesma história. Depois eu conto um pouquinho mais na volta da atividade de percurso. E a gente está aqui no WhatsApp, você quer trazer alguma consideração, Suzy? Vamos lá. Considerações não, temos perguntas. Já temos perguntas temos. Aqui agora. Eu vou fazer uma só agora, porque daqui a pouquinho ótimo. Encerra o tempo, você vai explicando e nos 20 minutos que vocês estarão nas discussões, né, professora Cláudia? Aí a professora Cláudia vai respondendo, já até comentei aqui já no grupo, tá? Eu acredito, depois vamos conversar para a gente esclarecer aqui algumas questões relacionadas à questão de adoção e acolhimento, eu acredito. Né? Mas já a Maria Madalena Moura Batista falou que a aula está excelente, isso é muito bom. E também ela infelizmente informou aqui que na cidade dela não tem a família acolhedora, tá? Aí nós temos uma outra pessoa aqui também, além do pessoal de Codó também dando a boa tarde, o pessoal também do Polo Centro de Manaus acompanhando aqui pelo YouTube. A Kátia, ela fez uma colocação, a Kátia, até perguntei já aqui no WhatsApp, acho que ela não percebeu, porque eu não estou tendo aqui o acesso no chat do YouTube. Ela disse o seguinte, boa tarde, temos que fazer campanhas para adoção e depois mais à frente ela coloca lá, documentação para liberar muita burocracia. Aí eu não sei se ela quis fazer uma afirmação, professora, ou se ela fez uma pergunta, eu não sei como que ela se coloca, depois se ela pudesse, eu estou falando aqui, se ela puder entrar e esclarecer para a gente, se é uma pergunta, se ela é conselheira tutelar, se ela é conselheira de direito, para a professora poder também colocar aí. E uma última aqui, eu acho interessante, eu gostaria que a professora também relembrasse para nós, porque nós colocamos muito hoje de manhã, que o conselheiro tutelar e o conselheiro de direito, nossa premissa de trabalho é a ética da vida.
não é isso, né? Nós trabalhamos pela vida. E nós temos aqui uma pessoa que fez a seguinte colocação, se a professora pudesse falar para a gente rapidamente sobre, de Monte Castelo, de São Luís, Maranhão. Acho que a doutora Wilson que postou, não sei se é de todos, disse que a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente alterou significativamente a concretização dos direitos e proteção da criança e do adolescente. Mas será que não estão transformando em um viés assistencialista a lei? Né? Conversa um pouco mais, esclarece para o pessoal o que é na realidade esses avanços. Sim, perfeito. A gente tem ainda 5 minutinhos, então vamos lá. Eu acho que a questão da adoção, eu concordo bastante. Acho que a gente precisa sim de campanhas de adoção, mas das adoções necessárias, né? Nós sabemos que quem fica num serviço de acolhimento, quem permanece no serviço de acolhimento, são os adolescentes. São as crianças mais velhas. Hoje não é nem mais a questão da cor da pele, não são mais os negros, não são mais os meninos. As crianças pequenas são adotadas. Não é necessário que haja campanha, porque há famílias pretendentes à adoção para crianças de até 8 anos, 6 anos, e por diante. O problema são as crianças a partir de 8 anos. Então, quando a gente fizer campanha de adoção, a gente tem que deixar bastante claro que o que a gente está buscando é ampliar o espectro, né, daquele pretendente para que ele possa olhar para uma criança que ele nunca tinha olhado antes. Hoje mesmo, essa noite, eu dormi na casa de uma amiga minha em Brasília, a Fabiana Gadelha, que é um exemplo, muitos de nós conhecemos, e a Fabiana adotou um menininho que tem síndrome de Down, o Miguel. Essas crianças precisam de adoção. Essas crianças não têm pretendentes. Então, quando a gente fala das adoções necessárias, são as adoções de crianças um pouco mais velhas, de crianças com algum problema de saúde ou de grupos de irmãos. Esses sim precisam de uma campanha. As crianças pequenininhas, há famílias, e o que precisa é de uma aceleração do processo, e que eu queria parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, porque há 2 semanas atrás houve o lançamento de um novo sistema. É um sistema que num primeiro momento pode parecer complexo e tudo mais, mas que vai ajudar, que vai facilitar e vai fazer com que os processos de adoção possam andar um pouco mais rápido. Então, professora, como vai, acho que é a questão até, deixa eu só acrescentar aqui, porque a mesma pessoa lá de Monte Castelo, São Luís, ela completou aqui, eu acho que não vai dar tempo para responder agora, mas é a pessoa que tinha falado sobre a questão do assistencialismo. Ela falou, professora, o plano é marcado pela descentralização. Isso poderá representar uma desresponsabilidade estatal? Complementando ali. Essa pergunta foi maravilhosa. Essa pergunta a gente vai voltar para ela na hora depois da atividade de percurso, começando por essa da descentralização. Obrigada pela pergunta. E queria deixar um abraço para o pessoal de Codó também. Eu sou conselheira da Plan International, que é uma das nossas bases. Parabéns que vocês estão aí reunidos. E todos os outros polos. Que bom ver os polos aparecendo, e eu gostaria que aparecessem ainda mais no WhatsApp. A gente vai agora para a nossa atividade. Nós vamos estar conectados aqui no WhatsApp o tempo inteiro, para se vocês quiserem debater durante esse período. E a gente volta daqui a pouquinho para fechar a nossa primeira sessão, tá bom? Muito obrigada. Alô, estamos de volta então. Bom, tenho aqui mensagens, né, do pessoal de Porto Grande, de Caxias, Maranhão. Gente, um abraço para todos vocês, né? É muito, muito bacana e muito especial ter a Amazônia toda conectada pela proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu queria dizer, né, assim, só um parentezinho, esse projeto quem criou fui eu. Quando eu era secretária nacional dos direitos da criança e do adolescente, eu falei, a gente está fazendo várias formações, mas e o pessoal da Amazônia? Como é que a gente cria um sistema para chegar lá? Como é que a gente cria um sistema para dialogar com aquele povo que está lá e que quer dialogar conosco? Acho que a gente está aprendendo, esse é o primeiro projeto, eu espero que tenham muitos,
Mas é uma honra aí, depois eu fui convidada a participar como professora pela secretária Berenice Janella, que me convidou, então é uma honra estar aqui, porque eu realmente participei da idealização desse encontro que a gente está tendo hoje. Interessante, né, Suzy? Muito bom. Muito bacana. Bom, algumas questões que eu queria trazer, acho que a gente podia que vocês trouxeram que eu queria responder, né? Antes da gente entrar um pouquinho mais na atividade, ouvir, quem quiser mandar feedback ali da atividade para a Suzy para compartilhar, por favor. Gente, acho que se para alguém não está muito claro, acho importante ficar claro. O acolhimento é a medida protetiva em que a criança é separada, a criança ou adolescente é separado da sua família. Isto não quer dizer que ela está para adoção. A primeira tentativa é de retorno ao familiar. Então, a criança que vai para um acolhimento, ela não está disponível para adoção. É só depois da destituição do poder familiar, por decisão judicial, que essa criança fica, então, disponível para adoção. Se ela for pequenininha, ela vai encontrar uma família. Se ela não for, como os colegas já falaram ali no WhatsApp, é importante que haja campanha para adoções necessárias, adoções tardias. Bastante diferente o acolhimento da adoção. Com relação à adoção, o Conselho Nacional de Justiça, esse novo sistema é um sistema para que o Cadastro Nacional da Adoção funcione cada dia melhor. Então, lembrando, o Brasil tem um cadastro nacional que todas as pessoas que são interessadas em adotar se cadastram, fazem parte de uma preparação e se preparam, então, para dizer agora estamos disponíveis e preparados, habilitados para receber uma criança em nossa casa, uma criança ou um adolescente. Então, o Cadastro Nacional da Adoção, ele não é perfeito, mas ele funciona. E ele foi um grande avanço para evitar o tráfico de crianças, a venda de crianças, né, o tráfico de influências. Então, há pouco tempo atrás, a gente sabe, e eu falo isso porque os colegas já trouxeram ali, as adoções ilegais continuam acontecendo, continuam mesmo. E é nossa função batalhar para que o Cadastro Nacional da Adoção seja cada vez mais respeitado e implementado como ordem do CNJ. Não cabe a nós legislar, não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. Cabe a nós cumprir a lei, e a lei ela está bem estabelecida e o Conselho Nacional de Justiça está cada vez melhor, né, aprimorando seus procedimentos para que a adoção seja mais rápida. Alguns falam é muito burocrático, às vezes não é só a burocracia, tem um tempo mesmo da criança, da família, de fato existe um tempo de preparação para que essa criança também se despeça dessa sua família anterior e possa se preparar para entrar numa nova família. Então, há sim problemas de burocratização que vêm sendo enfrentados e de frente pelo Conselho Nacional de Justiça. Bem, houve também aí alguns comentários, então assim, alguém falou, só voltando ainda para a adoção ilegal, essa coisa da avó que quer registrar no nome do filho, não é o melhor caminho. O melhor caminho é essa avó pedir a guarda legal e ela poder cuidar como avó dessa criança. E isso é possível. Se ela tiver a guarda legal, ela consegue fazer tudo. Levar no médico, matricular na escola, fazer todas as coisas e ela tem a guarda legal. Não precisa fazer o processo de destituição, que aí vai realmente entrar no cadastro de adoção. Então, lembrando, a família extensa, ela vai ter prioridade. Se ela pedir para ter a guarda e cuidar da criança, ela vai ter prioridade. Então, é bastante importante que a gente olhe para isso e não tente brechas de cortar filas que não dão certo. Ainda tem a questão da descentralização. Não seria essa uma desresponsabilização? Veja, quando a gente fala da descentralização, é que a gente sabe que o recurso que é captado através dos nossos impostos, ele muitas vezes fica lá em Brasília. Ele fica no âmbito dos gabinetes, dos deputados, dos senadores, dos conselhos gigantescos, e ele não chega nos conselhos municipais, nas políticas municipais, na política de assistência, saúde, educação, no município. Quando a gente fala da descentralização, e essa é uma defesa e uma militância, e é uma postura, né? Isso vem acontecendo no mundo inteiro. É algo que vem acontecendo no mundo inteiro. O dinheiro precisa chegar no cidadão. O dinheiro precisa chegar na criança e no adolescente com prioridade absoluta. Então, é que esse recurso possa vir para o campo, e é claro que o que acontece no Amapá é diferente do que acontece em São Paulo, que é diferente do que acontece em Curitiba, e precisa-se encontrar arranjos territoriais. É importante que o Amapá tenha autonomia para pensar, e isso é um caso específico na Amazônia, é muito específico. É claro que vocês precisam ter autonomia para definir as políticas do seu município.
Então é fundamental que cada vez mais os municípios tenham autonomia, possam tomar essas decisões e possam ir se responsabilizando com os recursos que são captados ali no governo federal. Lembrando, por exemplo, no caso de São Paulo, só 13% dos recursos para o acolhimento vem do governo federal. Quando a gente fala de descentralização, não quer dizer que a gente vai continuar executando sem receber recursos. A gente precisa e quer mais recursos do governo federal para que as decisões sejam tomadas nos territórios. O governo federal deve dar as diretrizes, mas a implementação da política, ela tem que acontecer no território e o recurso tem que estar lá. A gente sabe o quão difícil é para os municípios carregar todas as políticas e lidar com as vulnerabilidades e fragilidades da nossa população. É a gente que sabe o que está acontecendo ali no território e é por isso que o recurso precisa chegar lá. E quando a gente fala de assistencialismo, eu digo com todas as letras que não. Nós não estamos falando de assistencialismo, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de sujeito de direitos, nós estamos falando da possibilidade das crianças e adolescentes participarem de seus processos. Isso não é assistencialismo. Um processo educacional de qualidade, crítico, reflexivo, em que as crianças possam pensar, em que os adolescentes possam debater, isso não é assistencialismo. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é reconhecido no mundo inteiro justamente por ser uma política progressista e não assistencialista. Ele não quer oferecer tudo, ele quer provocar a criança e o adolescente para melhor usufruir das políticas básicas que existem e das outras tantas que precisam ainda ser construídas. Então, eu penso que não, eu penso que a gente está num caminho certo, ainda que com alguns retrocessos iminentes, a gente está no caminho certo, o Estatuto ainda é uma legislação muito boa e que a gente deve tentar cumprir à risca. E ela está absolutamente alinhada com todas as diretrizes internacionais, todas. Todos os protocolos internacionais, Convenção dos Direitos da Criança, as diretrizes alternativas para o acolhimento, diretrizes para cuidados alternativos, a gente está absolutamente alinhado. Então, acho que estamos na linha certa. Bem, e aí, por fim, acho que a gente podia entrar um pouquinho, saber se veio alguma questão das situações, Sim, professora Cláudia, poderia, se a professora quiser acompanhar por aí, porque a professora sabe as questões. Sim. Tem vários grupos além de fotos, né, do pessoal trabalhando, olha, que maravilha. Bacana, muito bacana ver as suas. Quem não mandou, mande aqui, mande no grupo a sua foto, participe, conte o que você está pensando, conta como foi a discussão, a gente quer ouvir mais e acho que cada um dos polos quer ouvir dos outros. Não se avestem não, apareçam. Né? Então, começa aí pelo Polo do Araguaia, se a professora quiser fazer as considerações. Eu estou aqui no Polo Cruzeiro do Sul. Logo depois da fotinha, lembra da pessoa que fez aí o comentário do Manaus falando sobre a adoção ilegal? Aí tem uma foto de Palmas, Tocantins. Você quer ler para mim, Suzy, que eu não estou no mesmo lugar que você? Aí você lê para mim e eu já... É porque não tem as questões, tem não só há as problema, respostas, pode ir. né? Então, esse grupo aqui, ele colocou sim, né, para a questão 1, a reconstrução de vínculos das crianças com o pai, entrega da guarda provisória para tia, sim. Na questão 1. Essas crianças deveriam de fato ser acolhidas, então sim, no caso de uma mãe presa, né, elas precisaram ser acolhidas e eles dizem que deveria buscar o pai, sim, fazer uma busca ativa do pai. Um outro grupo também em relação à primeira questão, também colocou, né, de acordo com as informações, no caso estudado, na opinião do grupo, as crianças deveriam serem acolhidas primeiramente pela família. E como o filho mais velho existe uma tia, né, que pode acolher, os meus também deveriam sempre ser ouvidos antes de qualquer medidas com terceiros. Isso, muito interessante, né, gente? É pra gente lembrar que a família não é mãe, pai e filhos. A família é composta pelas pessoas, por gente com quem se conta. Né? Podem ser as tias, podem ser as avós, às vezes é uma vizinha muito próxima, uma madrinha, um padrinho. Para a criança, fará toda a diferença ela não entrar no sistema judicial e ela poder ser ali acolhida, ter a guarda provisória dessa família. Então, é bastante importante que ela não seja acolhida se isso for possível. Então, eu concordo bastante com o grupo que traz aí, sim, vamos buscar o pai, vamos ver o que a gente consegue, mas, poxa, se tem essa tia, se ela está disponível, vamos investir, vamos cuidar dessa relação e vamos continuar mantendo a criança dentro do núcleo familiar e comunitário do qual ela já fazia parte, não é? Ótimo. Legal. Vamos ver a questão 2? Sim. A segunda questão, aí começando com esse grupo, né? O pessoal mesmo do Araguaia, eles colocam que seria averiguar a abordagem e verificar se as crianças estão em risco e se houver encaminhar para os órgãos de direito, que eles já receberam no acolhimento provisório até localizar um responsável.
Um segundo grupo colocou aqui, sim, tratar aproximar a mesma dos filhos, a Imperatriz do Maranhão e o Polo Marabá também. E tem mais um outro grupo que colocou aqui, deixa eu ver se é em relação à questão 2, acho que é em tudo, o pessoal do Acre. Né, eles falam, eles colocaram, acho que sobre a primeira questão, mas eles falam aqui sobre a não necessidade do abrigamento imediato, a questão da relação com o pai é importante, né? E também que mantém os vínculos dos filhos com a genitora, de modo que ela seja, da questão 1 ainda, oferecida condições para ressocialização da mesma. Acho que essa questão das mães presidiárias, e não só mães, né? Os pais presidiários são assuntos para a gente pensar. Não há uma resposta única. É importante avaliar que família é essa, que mãe é essa, que pai é esse, o que ele representa para essa criança. A criança quer visitar, está com muita vontade, como isso pode ser feito? É possível? Naquela penitenciária é possível? Há uma maneira protegida? Será que os adultos, será que o Conselho Municipal dos Direitos pode apoiar esse processo para que haja um dia, por exemplo, de visitas de crianças? Outro dia eu soube, um dia de visitas de crianças. É o momento em que as crianças... Por que não pode haver? Por que a gente não pode organizar para aquele dia que os filhos precisam e querem encontrar seus pais? Né, e fazer de um jeito mais protegido, menor, mais cuidadoso. É claro, essa criança não quer de jeito nenhum também não ir, se ela vai uma vez, entender, mas acho que assim, cada caso é um caso e precisa ser avaliado. A gente não pode partir da premissa que uma mãe ou um pai, porque foram presos, não tem vínculo com essa criança, não tem vínculo com esse adolescente. E não deixá-los se relacionar com esse pai e com essa mãe é puni-los também. Então, nós não estamos dizendo que todas as crianças precisam visitar seus pais na cadeia, é fundamental. Há casos em que esse é um momento de quebra de ciclo, que realmente não vai mais ser possível e tudo mais. E há outros em que isso é bastante fundamental e bastante importante, né? Com relação a essas denúncias anônimas, né, que foram trazidas aqui, o que fazer, quais seriam os passos... eu acho que a questão aqui é a gente lembrar, né, da função do conselheiro tutelar como um vigilante dos direitos da criança e do adolescente, da comunidade, que apoia essa comunidade para cuidar dos seus filhos. Né? Em muitos momentos a gente começa a entrar naquele lugar de um investigador ou um detetive. Não é esse o papel do conselheiro tutelar, é até perigoso que seja, e vocês sabem disso, né? O papel do conselheiro tutelar é estar lá, se fazer presente, é lembrar que a família não é a única responsável pelo cuidado com as crianças e que nós estamos juntos nesse cuidado, né? De novo, Estado, família e sociedade. Então, né, o conselho tutelar, ele representa, ele é um representante, de certa forma, da sociedade civil e também do Estado. Veja que bonito, né? É muito bonito esse papel. E é importante que ele não seja só um órgão fiscalizador, que ele possa ser um órgão apoiador, que apresente os caminhos, que conheça os serviços. O conselheiro tutelar, ele precisa saber o que a comunidade tem, senão ele só fiscaliza e só denuncia. Ele precisa conhecer a comunidade para justamente saber para onde encaminhar, quais são os recursos que ele tem ali, que ele pode oferecer para essas famílias para melhor cuidar dos seus filhos. Né? Então, essa questão da denúncia anônima é assim, claro, a gente precisa, mas não é já chegar direto, teve a denúncia, vamos lá e vamos acolher e vamos separar, porque isso às vezes só gera mais sofrimento. É importante entender, aprofundar, conversar, estabelecer um relacionamento, falar talvez, olha, na semana que vem, então, daqui 15 dias eu venho de novo para saber como a senhora anda, se as coisas estão se ajustando, se precisa de alguma ajuda, né? A gente se compreender como mais um membro da tribo aí para educar uma criança, né? Mais alguma questão, professora? Bom, tem o primeiro grupo aqui ainda coloca em relação à questão 3, professora. Fala assim que o fato dos pais também não saberem lidar com o filho, que a escola poderia encaminhar o CRAS para que o CRAS os recebesse, desse o atendimento, se necessário, a equipe do CRAS atendesse os pais. Fala que na instituição de acolhimento, que lá tem a instituição de acolhimento, que eles tiveram um caso de um adolescente de 13 anos, no qual a equipe da casa buscou várias estratégias para trabalhar com ele. Olha que bacana. Foi encaminhado ao CRAS, o qual foi feito atendimento pelo psicólogo e realizou constelação familiar. Olha que bacana. Né, para que o mesmo pudesse compreender sua história e após ele entender a real situação histórica, houve um grande avanço no seu comportamento. Olha que bacana compartilhar. Obrigada por compartilhar. É isso, né, gente? Acho que o que a gente está falando aqui, né, o caso do Júnior, que é o adolescente de 14 anos, que não está conseguindo ali se adaptar à escola, este não é um problema exclusivamente do serviço de acolhimento e nem exclusivamente da escola.
Inclusive, muitas vezes, esses momentos aí que tem uma dificuldade com a escola, é a hora da gente realmente envolver a família mais, ajudar a família a pensar junto com a diretora da escola. Então, aqui a gente teve uma estratégia de CRAS, de constelação familiar. Vamos entender em profundidade o que está acontecendo com esse menino e como que a gente pode, de fato, ajudá-lo. Eu acho que em muitos momentos as crianças acabam se tornando crianças problema e vão sendo empurradas de um serviço para outro, ao invés de acolhidas em um serviço e em outro. A ideia é que elas possam ser acolhidas por diversos serviços, que elas possam ser apoiadas pelo serviço de educação, que elas possam... Eu achei muito bacana essa história da constelação familiar, esse CRAS aí tá bem, hein? Para fazer a constelação familiar, muito bacana, muito legal, importante mesmo. Em muitos CRAS a gente não encontra essa qualidade de serviço. O que a gente deve fazer? Provocar, dizer, olha, ele precisa de um atendimento psicoterápico. Como é que nós vamos fazer? Ele precisa de um olhar mais atento. Quem é que pode atender? Qual é o caminho que vocês sugerem? A gente precisa provocar a rede pública para que, demandada, ela acione as suas possibilidades de novos serviços. A gente sabe que isso acontece. Agora, o que a gente vê muito também, eu não sei se vocês compartilham comigo, é dos meninos que estão na escola e que realmente as escolas falam, não, muito problema, esses meninos já brigam, é um problema, e volta para o abrigo e o abrigo fala, a escola não aceita, porque ele briga demais. Não existe a escola não aceita. A gente vai ter que é como o nosso filho. Se a escola não aceita, a gente vai falar, tá bom, então não vai para a escola? Não. É direito, vai para a escola e a gente vai precisar construir estratégias, pensar em quais são os caminhos, conversar mais e mais com o menino, com a família do menino. A gente vê em muitos serviços de acolhimento que um momento de envolvimento da família é justamente a questão da escola, é a oportunidade deles participarem. Então isso é possível. É possível. Mais algum comentário ou não? Bom, aí fechando, tem o Grupo Axis de Imperatriz também, com relação à questão 4, professora, que disse também que sim, que o próprio estatuto garante o contato dos pais com os filhos, e também tem alguns grupos que estão mandando, eu acredito que a professora Cláudia com certeza vai depois estar lendo um a um, as colocações, os compartilhamentos, gente que escreveu à mão, tirou fotinha, tá mandando os grupos aí, eu tenho certeza que a professora depois vai poder ler e responder. Legal. Eu acho que para a gente ir fechando, eu gostaria só de lembrar que o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele foi realizado, ele foi construído em 2006. E o objetivo é que ele foi construído para 10 anos, de 2006 a 2016. Tinham várias ações a serem feitas. Algumas delas ainda não foram completadas, mas assim, o plano está vencido. É momento de revisão de plano. É momento da gente olhar de novo o que a gente precisa fazer pelas nossas crianças e adolescentes que estão separados das suas famílias. O que é necessário que seja feito? E essa reflexão, ela não acontece dentro do gabinete. Como da outra vez, ela aconteceu com a participação da sociedade civil. Naquele momento, lideradas pelo CONANDA, mas quem sabe nesse momento, falando de novo da descentralização, ela não acontece liderada pelos conselhos municipais também. Os conselhos municipais vão precisar aparecer mais. Então, assim, pensar o que alguém colocou ali, aqui no meu município não tem família acolhedora. Como que a gente começa a provocar para que haja uma família acolhedora? Uma, depois duas. Mas é um caminho de construção de política. Amanhã a gente vai falar mais dos números de família acolhedora. Vocês vão ver que a gente ainda tem muito chão. E se a gente comparar o que acontece no Brasil com as crianças e adolescentes que precisam da medida do acolhimento, a gente vê que a gente tem muito pouca família acolhedora comparado com quase todos os outros países que estão olhando para essa questão tanto quanto nós. Então, assim, grande maioria já está mais avançado em programas de família acolhedora e vários modelos também, um acolhimento só de final de semana, um acolhimento emergencial, que é só por um período, então a mãe foi internada. Bom, vamos fazer um acolhimento emergencial para que possa a família se reorganizar? Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho da caixinha e pensar em outras soluções. A adoção, ela não faz parte desse pacote. A adoção não faz parte de uma medida protetiva. A adoção, ela faz parte de um pacote de oportunidades de garantia do direito à convivência familiar e comunitária para quem perdeu o direito de conviver com seu pai e com sua mãe. Veja, então ela é a posteriori. E não sou eu que estou falando isso, é a lei. É a lei.
devem ser primeiro tentadas todas as possibilidades de permanência na família de origem, na família extensa e, quando isso é impossível, encaminhamento para adoção. E aí fica aí o convite para quem quiser construir as suas campanhas de adoções necessárias, né? E, enfim, dando visibilidade para os casos de adoção bem-sucedida, adoção legal bem-sucedida. É bastante importante que esses casos ganhem corpo, ganhem maior visibilidade, que a gente possa contar mais desses casos para inspirar outras famílias. Lembrando que, né, no cadastro de adoção a gente tem quase 40 mil inscritos e a gente tem um pouco mais de 9 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção, sendo que quase nenhum desses, né, 40, 50, é que são bebês a cada dia, né? Então, claro, anda mais rápido a fila para os bebês. Mas lembrando, quem está permanecendo no serviço de acolhimento são os adolescentes, são as crianças maiores, né? Bom, eu vou ficar por aqui, a gente está encerrando as nossas atividades, a nossa primeira atividade, a gente vai ter um intervalo agora de 20 minutos, e aí no segundo período a gente vai entrar um pouco mais profundamente no que significa acolher cada criança, cada adolescente, a partir da sua história individual, particular e única. Eu gostaria de deixar a sugestão de duas sugestões para vocês para hoje, para a vida, para o final do dia, mas principalmente uma por atividade, né, Suzy, que a gente deveria deixar? Uma atividade para a noite, né? Uma atividade pode ser para as 2 aulas? Pode ser para as 2 aulas. Bom, então essa aqui não vai ser atividade não, essa aqui é só uma indicação, esse é meu presente para a professora Suzy, que é uma contadora de histórias e que então a gente está deixando o livro Essa é Nossa História, ele está disponível também no site do Instituto Fazendo História, fazendohistoria.org.br. Eu vou passar um pouquinho melhor, depois a gente vai deixar o site para vocês olharem, mas é um livro muito bonito para a gente ir olhando as histórias e como as crianças se sentem. Vamos escutar as crianças, vamos ser capazes de ouvir a voz das crianças e dos adolescentes quando eles vivem essas experiências. Fica a dica. E para hoje à noite, eu queria fazer um convite para assistir um vídeo. Ele é curtinho, ele tem no YouTube, é fácil de acessar. A gente até pensou em colocá-lo aqui, mas a gente teve medo da transmissão falhar, porque muitos ao mesmo tempo no YouTube poderia dar um problema. Então fica o convite para vocês assistirem hoje à noite e trazerem um pouco a sua resenha do filme e dizer o que vocês pensam sobre ele. O nome dele é Que Casa é Essa? A liderança é da professora Clotilde, lá de Ribeirão Preto. Fantástico. É um filme que vai falar um pouquinho do abrigo e como ele deve ser, contando um pouquinho mais os detalhes de um serviço de acolhimento, como ele deve ser nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada, pessoal. Até mais tarde. Então, da próxima atividade, daqui a pouquinho não, acho que a Thelma já colocou aqui a atividade, tá aí no grupo, que vai ser do segundo momento da ótimo, aula. Certo. Tá? Vai ser a próxima atividade. Não, essa é de amanhã. Será? Então depois, agora no intervalo a gente pessoal, é importante, tá? Essa atividade que foi postada é a de amanhã, não é a de hoje, não. Verdade, sobre a primeira infância, Isso, né? é sobre a primeira infância. Eu vou ver se a Thelma não tem, se ela não tiver, eu encaminho logo em seguida pra gente garantir que vocês tenham a atividade. Serão novas situações pra gente discutir novamente, tá bom? E também vamos registrar aqui, né, que o pessoal de Manaus, da Zona Leste, estão atentos à aula, professora, e que também aqui a Kátia Furtado está colocando que o pessoal do centro também de Manaus estão gratos por fazer parte dessa aula, porque estão avançando bastante na questão de um maior entendimento das questões que estão sendo apresentadas aqui. Que bom, né, a gente ter toda a questão da Amazônia Legal aí reunido, para poder a gente discutir na questão dos direitos da criança e do adolescente. Lembrando, pessoal, dúvidas, questões, críticas, tragam. Isso enriquece a nossa aula, é para isso que a gente está aqui, para discutir, para pensar juntos, para refletir. É assim que a gente cresce. A divergência faz parte. Se alguma coisa que eu falei não caiu bem, pergunte. Vamos crescer juntos a partir da experiência de vocês aí no território e o que a gente vem estudando por aqui também. Tá bem? Muito obrigada, até daqui a pouquinho.
Educação à distância, mudando realidades.